Ei, olha para mim um instante. Eu sei que você está cansado, que tem orado, pedido respostas e parece que Deus se calou. Que às vezes você se pergunta, por que comigo? Por que agora? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse deserto que você está enfrentando não é o fim da tua história. É o cenário que Deus escolheu para te mostrar o que você ainda não enxergou. Fica aqui comigo até o fim, porque o que eu vou te dizer agora pode reacender a fé que você achou que tinha perdido. O deserto, lugar de solidão, de cansaço, de silêncio. Mas também o lugar onde Deus transforma homens e mulheres comuns em instrumentos poderosos do seu propósito. É no deserto que o barulho do mundo cessa e a voz de Deus se torna mais clara. É ali que ele sussurra verdades que o conforto não nos deixa ouvir. O deserto é o lugar onde o céu parece fechado, mas na verdade é onde Deus trabalha mais profundamente. Quando tudo parece parar, é porque ele está alinhando o invisível. Quando nada acontece, é porque ele está preparando o que vai acontecer. Deus nunca deixa de agir, ele apenas trabalha em silêncio quando o processo exige fé. Muitas vezes, nós olhamos para o deserto e vemos fim. Mas Deus olha para o deserto e vê começo. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que Davi aprendeu a confiar. E foi no deserto que Jesus venceu o inimigo e mostrou ao mundo que nem a tentação, nem a solidão, nem a fome são maiores do que a presença do Pai. Se você está atravessando um tempo de secura, de espera, de dor, entenda, isso não é castigo, é preparo. Deus não está te punindo, está te lapidando. Ele está arrancando o que é superficial para colocar o que é eterno. Está te ensinando a depender dele quando nada mais faz sentido. O deserto é o lugar onde você aprende a confiar mesmo sem entender, onde você descobre que fé não é sentir, é permanecer, onde você entende que Deus não precisa responder tudo agora, porque Ele já tem tudo sob controle. Cada lágrima que você derrama nesse tempo está regando o terreno do seu futuro. Nada é em vão, nem a dor, nem o atraso, nem a espera. Tudo o que Deus permite tem um propósito. Você pode não enxergar agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber que foi no deserto que a sua fé amadureceu. Muitos desistem porque acreditam que o deserto é o fim. Mas quem tem o olhar espiritual entende que o deserto é o processo que antecede o milagre. Foi assim com José, que foi traído, vendido e esquecido. Mas Deus o estava preparando para governar o Egito. Foi assim com Davi, rejeitado pelos irmãos, mas Deus o estava moldando para liderar um povo. E é assim com você. O que parece um tempo de dor é, na verdade, um tempo de construção. O deserto é o lugar onde você aprende a andar quando não há estrada. É onde Deus te mostra que o sustento dele é suficiente quando o pão humano falta. É onde você aprende que a presença dele é melhor do que qualquer conforto passageiro. Talvez hoje você olhe ao redor e veja só areia, vento e solidão. Mas lembre-se, o mesmo Deus que te levou para esse lugar tem poder para te tirar dele. E quando te tirar, você não sairá o mesmo. Sairá mais forte, mais maduro, mais cheio da presença dele. Deus te conduz ao deserto não para te destruir, mas para te fortalecer. Porque há promessas que só podem ser carregadas por quem foi provado. Há bênçãos que só podem ser sustentadas por quem aprendeu a confiar. E há vitórias que só podem ser experimentadas por quem foi quebrado e reconstruído por Deus. O deserto é o campo de treinamento dos escolhidos. É o forno onde Deus queima o que é velho e forja o que é novo. É onde ele separa os rasos dos profundos,
os apressados dos pacientes, os que apenas creem dos que realmente confiam. E é ali, na secura, que você vai descobrir o valor da presença dele. Vai perceber que não precisa de muito para continuar, só precisa de fé. Porque a fé é o combustível que te faz caminhar quando as forças acabam. É o que te mantém de pé quando tudo diz para parar. Deus não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria contigo. E é essa presença que sustenta, que consola, que levanta. A presença dele é o oásis em meio à areia, é a sombra em meio ao sol. Mesmo quando você não sente, ele está aí, guiando, protegendo, fortalecendo. Talvez o deserto seja o único lugar onde você vai parar o suficiente para ouvir o que Deus tem a dizer. Lá, ele cala o ruído das vozes externas e fala direto ao teu coração. E o que ele diz no deserto ecoa pela eternidade. Não importa quanto tempo dure, o deserto tem data para acabar. A prova tem limite, a dor tem prazo, mas o aprendizado vai te acompanhar para sempre. E quando o deserto passar, você vai olhar para trás e perceber: foi ali que Deus me preparou. Você vai entender que o silêncio não era ausência, era cuidado. Que a demora não era esquecimento, era amor. Que o deserto não foi um castigo, foi uma escola. Então, resolute, não desista. Mesmo que a caminhada seja longa, mesmo que os dias sejam duros, mesmo que pareça que nada vai mudar. Continue crendo, continue orando, continue caminhando, porque o Deus que sustentou Elias com um corvo, que alimentou Israel com maná e que fez água sair da rocha, é o mesmo que vai te sustentar até o final. Deus não muda, e se ele foi fiel no deserto de ontem, ele será fiel no seu hoje. O mesmo Deus que te chamou é o que vai te sustentar, e o mesmo Deus que te sustentou é o que vai te exaltar no tempo certo. O deserto é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Mas não se esqueça, Deus não faz promessas que não pretende cumprir. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Mesmo que pareça demorado, o relógio de Deus nunca atrasa. Enquanto você chora, ele trabalha. Enquanto você espera, ele prepara. Enquanto você se sente só, ele está te cercando com o amor dele. A tua história não termina no deserto. Ela apenas está sendo escrita por um Deus que não erra capítulos. O fim dessa caminhada será muito maior do que você imagina. Então, não reclame do processo. Agradeça pela oportunidade de ser moldado por ele. Não olhe para o deserto com medo. Olhe com fé. Porque onde o homem vê fim, Deus vê recomeço. Onde o homem vê desespero, Deus vê preparação. Onde o homem vê derrota, Deus vê renascimento. O deserto não é um lugar de morte, é um lugar de revelação. Revelação de quem Deus é e de quem você é nele. É o lugar onde máscaras caem, onde a fé se purifica, onde o caráter é refinado. Deus te escolheu não pelo que você tem, mas pelo que ele pode fazer através de você. E o deserto é o laboratório onde ele transforma dor em força, ferida em testemunho, fraqueza em poder. Então, determinado, ergue a cabeça, limpe as lágrimas e dê mais um passo. Porque cada passo no deserto te aproxima da promessa, e quando ela chegar, você vai entender. Tudo fez sentido. O deserto não é o fim, é o início do teu novo tempo. É o solo onde Deus planta raízes profundas. É o cenário onde ele prova que continua sendo Deus, mesmo quando nada parece favorável. E quando o deserto terminar, e ele vai terminar, você sairá dele com um novo brilho nos olhos, com fé inabalável e com um coração totalmente transformado. Porque o deserto não te destrói, ele te define.
Não te enfraquece, te fortalece. Não te afasta de Deus, te aproxima dele. E é nesse encontro, no meio da dor, no meio da seca, no meio da solidão, que você vai perceber que nunca esteve sozinho. O deserto passa, mas o que Deus faz em você durante o deserto permanece para sempre. Então, confia, respira e segue, porque o Deus que começou a boa obra em você vai completá-la. E quando tudo parecer impossível, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o mar, que parou o sol e que ressuscitou mortos, é o mesmo que está agora ao teu lado, sustentando cada passo, fortalecendo cada decisão e te conduzindo com amor por esse caminho árido. Você não vai morrer no deserto, você vai atravessar e vai sair dele mais forte do que entrou. O deserto não é o fim. É o processo que te leva até a promessa. E a promessa ainda está de pé.